Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos continuar nosso estudo no livro de Provérbios e saber o que Salomão tem a nos dizer, que na verdade, vocês sabem muito bem que não é Salomão, só Salomão dizendo, é o próprio Deus. Deus que inspirou Salomão a escrever o livro de Provérbios e agora nós temos aqui a palavra de Deus. Então, eu coloquei o nome da série como Conselhos de Salomão, mas na verdade são ordens, conselhos do próprio Deus, que através desse homem, Salomão, ensinou a sua palavra. E Salomão fez a sua pesquisa muito dedicada, pesquisa da vida. Imagina só você fazer uma pesquisa na vida inteira. Ele fez essa pesquisa. Salomão era muito sábio, então ele observou muitas coisas, e ele sabia de muita coisa, era um homem muito inteligente e sábio, e fez essa pesquisa e chegou a várias conclusões. Conclusões, algumas delas que ele colocou aqui no livro de Provérbios, e nós devemos aprender se quisermos ser felizes. E felicidade aqui não é necessariamente ter uma vida boa, próspera, ter tudo que nós quisermos, não é isso. Felicidade é fazer a vontade de Deus, especialmente para nós que somos crentes. Se você não é crente, você não tem um relacionamento com Deus. Você não conheceu o Senhor de modo relacional. Você não conheceu a Deus desse modo. Você não é crente. Você não entregou sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não encontrou em Jesus o substituto para a punição do seu pecado, para o problema da culpa do seu pecado que deveria resultar em morte, na sua morte. Então, você precisa entender essas lições que eu acabei de dizer, culpa, pecado, arrependimento, e se colocar diante de Deus, confiando que Jesus fez tudo isso, morreu na cruz para pagar os seus pecados, os pecados que você deveria pagar, mas que Jesus foi lá e morreu na cruz. Para que tudo isso? Por que Jesus morreu na cruz? Para nós termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Ele diário, de oração, de obediência, de devoção, de alegria, de conforto, de exortação, porque Deus nos exorta também, nos corrige, nos repreende. Então, esse relacionamento que nós desfrutamos todos os dias. Quem é crente, por meio de Jesus, tem esse relacionamento. Quem não é crente, ainda é escravo do pecado, como diz lá em Romanos. E sendo escravo do pecado, não quer nem saber de Deus. Os incrédulos nem querem saber de Deus. E o crente, ele só quer saber de Deus. E por falar em relacionamento, nós também temos relacionamentos com os nossos irmãos, com as pessoas que nós conhecemos, não necessariamente todos sendo crentes, mas nós temos relacionamento com várias pessoas, com os nossos pais, com os nossos parentes, nossos primos, nossos amigos, enfim, nós temos relacionamentos de todos os lados, com os nossos amigos da escola, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos da vizinhança, da rua, enfim, muitos relacionamentos. E nos relacionamentos nós lidamos com pecadores. Por quê? Porque também somos pecadores. Então, nesse relacionamento que temos com outras pessoas, nós vamos ter o quê? Problemas. Sim, nós teremos problemas. E Salomão deu conselhos. Dois conselhozinhos específicos, lá nos versículos 29 e 30 do capítulo 3 de Provérbios, que nós vamos ver hoje, dois conselhos específicos com base nos relacionamentos, para nós aplicarmos nos relacionamentos. E são coisas muito graves, muito feias, ou pecados horríveis, que nós podemos ser vítimas desses pecados, ou, que é pior, cometê-los. Eu vou apontar aqui para vocês esses dois pecados que podem se manifestar ali nos relacionamentos, que Salomão colocou aqui nos versículos 29 e 30 de Provérbios 3. Então abra sua Bíblia para ver aí, Provérbios 3, 29 e 30. 29 e 30, à medida que eu for explicando aqui, eu vou mostrar para vocês esses dois pecados que Deus abomina todos os pecados, mas esses pecados de relacionamento, especialmente esses dois aqui, tem uma cara muito feia. Por quê? Porque vocês vão ver que pecados são, vocês já vão fazer cara feia, vocês já vão lembrar, pô, realmente isso aí não é legal. Então olha lá a leitura comigo, capítulo 3, versículo 29 de Provérbios. Não trames o mal contra teu próximo,
Quem convive contigo em confiança. Não te desentendas com um homem sem motivo, se ele não te fez mal algum. Quais são essas dois cenários, duas situações em que Salomão colocou aqui? A primeira situação é, ele está dizendo, não traia alguém, não trame o mal, não maquine o mal, não fique guardando o mal na sua mente contra alguém que confia em você. Então, o primeiro pecado aqui, é a traição. Olha só, traição. Esse é o primeiro pecado que nós devemos evitar. Primeiro pecado que nós realizamos nos nossos... Não nós realizamos, né? Que pode acontecer nos nossos relacionamentos, é a traição. O que é traição? Vocês já foram traídos? Vocês já traíram ou já foram traídos? A traição, muitos lembram daquele episódio citam até o Brutus, até tu, Brutus, que é o imperador tomou uma facada de Brutus. Por quê? Porque ele não esperava. Então Brutus chegou bem perto dele, bem perto, e o esfaqueou. E ele perguntou, até você, Brutus, me traiu. Você que era o meu amigo, você que era o meu companheiro, você em quem eu confiava. Esse é o problema, essa é a parte horrorosa da traição. Por quê? Porque a pessoa confia. Imagina você, a pessoa confia em você, sempre foi seu amigo, sempre compartilhou a vida com você, te ajudou em momentos difíceis, e aí você vai lá e começa a maquinar o mal contra aquela pessoa, começa a guardar rancor, começa a ter maus pensamentos que vão levar você a fazer o mal contra aquela pessoa, a trair aquela pessoa que confia em você. E isso que é pior, porque a pessoa não está esperando. Não está esperando essa facada, essa traição, essa facada pelas costas, como a gente diz, né? Não está esperando isso. Por quê? Porque ela confia, ela fica tranquila quando está perto de você. Aí você trama o mal, pensa o mal, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso prejudicar aquela pessoa? E fica fácil para você. Por quê? Fácil para você efetivar o mal, para você conseguir fazer o mal. Por quê? Porque aquela pessoa não vai opor resistência, ela não vai resistir, porque ela confia em você. Olha só como é feio esse pecado da traição. E Salomão diz o seguinte, não trames o mal contra o teu próximo, quem convive contigo em confiança. Não faça isso. Por quê? Porque ele vai dizer lá na frente, porque o Senhor detesta o perverso. O Senhor detesta quem faz essas coisas. O crente, ele não age assim, com traição. Vocês lembram de uma pessoa que foi traída na Bíblia? Vocês lembram? Eu acho que alguns de vocês lembram. Quem foi o traidor? E quem foi o traído? O traído foi o Senhor Jesus. O traidor foi Judas. Não estou aqui, a gente brinca às vezes, né? Você é mau traidor, você é mau Judas. Porque Judas ficou conhecido como o traidor. E isso aconteceu mesmo. Por quê? Quando Jesus sabia, claro, mas Judas estava destinado a ser o traidor. E Judas, utilizando daquele relacionamento que ele teve com Jesus durante anos, pelo menos 3 anos, teve com o Senhor Jesus esse relacionamento, utilizando dessa amizade que tinha com o Salvador, ele foi lá e beijou o Senhor, mostrando, soldados, é esse aqui que vocês têm que prender, é esse aqui quem eu estou traindo. E traiu por causa de quê? Traiu para se beneficiar em quê? Ganhou 30 moedas de prata. Ele vendeu o Senhor Jesus. Vendeu tudo que ele viveu com Jesus, tudo que ele aprendeu de Jesus, tudo que ele tinha, todo o relacionamento, toda a amizade. Vendeu por 30 moedinhas de prata. Judas era mesmo um traidor. Está aí o tamanho da feiura desse pecado que é a traição. E Salomão adverte, não faça isso, não maquine o mal. Nós, prestem bem atenção, crianças, nós não devemos alimentar o mal na nossa mente. Nós não podemos deixar o mal ter lugar na nossa mente. Por quê? Porque essas coisas não acontecem do dia para a noite, essas coisas não acontecem de uma hora para outra.
o mal vai sendo maquinado, vai sendo tramado aos poucos. E aí aquilo vai tomando tempo, tomando um pensamento, e aí o mal vai tomando conta da sua mente até que você bola o seu plano de traição e ele acontece. Pois é. Então nós não podemos, assim que o mal encontrar um lugarzinho na nossa mente, nós devemos orar, pedir perdão a Deus e pedir ajuda do Espírito Santo para que aquilo não permaneça no nosso coração. O que a Bíblia diz com relação aos nossos inimigos? Que nós devemos amá-los, que nós devemos, se eles estiverem de fome, dar de comer, se tiverem sede, dar de beber. Nós devemos tratar bem os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos que confiam em nós. Confiam em nós. Traição é algo perverso, o Senhor Deus detesta. Então tomem muito cuidado com isso. Olha só Provérbios 6. Vira aí 2, 3 páginas, você vai ver Provérbios 6 no versículo 14. Se o seu coração está cheio de maldade, aqui falando do perverso, maquina o mal o tempo todo e semeia a inimizade, assim que age o perverso. O crente não age assim. Ele diz não para o mal, ele não deixa o mal tomar conta da sua mente nem do seu coração, ele não guarda rancores, ele perdoa, ele pede perdão, ele tenta resolver, ele exorta o amigo. É assim que o crente age, para que não haja traição. E o segundo pecado que está aí, você pode ver no versículo 30, olha só, é a difamação. Difamação. O que é isso, pastor Isaac? É fofoca? Não é fofoca necessariamente. Difamação não é exatamente fofoca. Mas veja aí no versículo 30. Não te desentendas com um homem sem motivo, se ele não te fez mal algum. Aqui não é fofoca, porque fofoca parece que dá aquela, entendeu? Vou fofocar de alguém para outra pessoa. Não é exatamente isso. Mas é você começar a criar coisas, criar mentiras, calúnias acerca de alguém que não fez mal nenhum. Começar a criar, a pessoa, ela começar a criar mentiras, difamar a pessoa, criar calúnias, falar coisas más acerca de alguém que não fez mal nenhum. O traidor age assim também, com difamação. Ele começa, aquele meu amigo, ele fez tal coisa. As pessoas começam a se assustar, a se afastar, porque começa a criar mentiras acerca dele. Ou podem ser verdades aumentadas. A pessoa, ela tem um pecadinho, nós transformamos aquilo num grande pecado, num grande problema. Essa é a difamação. O Senhor também detesta isso, detesta a difamação, detesta a pessoa que fica criando mentiras, criando calúnias acerca dos outros, especialmente daquelas pessoas que confiam nela. É isso. Veja lá Provérbios 10, 18. Vira aí algumas páginas. 10, 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é insensato. Olha só que quadro feio, que cenário feio. O que encobre o ódio tem lábios falsos, ou seja, ele guarda ali rancores e começa a mentir acerca das pessoas. Começa a falar coisas inventadas. E o que espalha a calúnia, o que é calúnia? Calúnia no direito é você atribuir um crime a alguém, a alguma pessoa que não cometeu esse crime. Então isso é calúnia. Você, aquela pessoa é assassina, aquela pessoa é ladrã. Ladrão não. Aquela pessoa é ladra, aquela pessoa me roubou. Isso aí, isso é calúnia. Então, o que espalha a calúnia é insensato. Você é dessas pessoas? Você faz isso? Ou você segura a sua língua? Tiago, não dá tempo de ler, Tiago vai dizer lá na sua carta que a língua tem esse poder de colocar fogo em todo um relacionamento. A língua tem esse poder. Mas também tem um poder para abençoar, para louvar, para glorificar a Deus. O crente, ele toma cuidado com as coisas que saem da sua boca. Ele não faz difamação. O crente não faz isso em hipótese alguma. O crente, ele toma muito cuidado com as coisas que ele fala.
Na verdade, o crente, ele se preocupa em se apresentar diante de Deus sem esses pecados. Imagina um traidor se apresentar diante do Senhor. Imagina um difamador, alguém que profere mentiras e calúnias, se apresentar diante de Deus. Cultuar a Deus sendo uma pessoa que faz essas coisas. O crente, ele se preocupa com isso. Por quê? Porque se ele é traidor, ele não poderá se apresentar em santidade diante de Deus. Se ele é um difamador, ele tem prazer em falar calúnias e mentiras acerca dos seus irmãos, ele não vai poder se apresentar em santidade diante de Deus. Deus não vai se agradar dele. Olha só como age o crente de verdade lá no Salmo 15. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Se não achou, pausa o vídeo e abra e acompanha a leitura comigo. Olha só como é que é a pessoa que agrada a Deus, que se comporta, pode se apresentar diante de Deus. Olha só, o Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá se apresentar diante de ti, ó Senhor? Quem poderá estar em comunhão, num relacionamento com o Senhor? Aquele, versículo 2, Salmo 15, estamos lendo. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Olha só o que essa pessoa não faz. Que não difama com a língua, que nem faz mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Então, o crente se preocupa com essas coisas, se preocupa em estar diante de Deus sem esses pecados. Por quê? Porque quando o nosso relacionamento com o nosso irmão não está bom, o nosso relacionamento com Deus também não vai ficar bom. Também não vai. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, ele não é digno de Deus, ele não é aceito por Deus. Então, o nosso relacionamento com o nosso irmão também tem que estar imaculado e santo, para que Deus nos aceite, para que tenhamos comunhão no nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento horizontal, olha só, horizontal, que é com o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso relacionamento horizontal deve estar bom, para que nós sejamos aceitos no nosso relacionamento vertical, de aqui no relacionamento de nós com Deus. É assim que o crente age, é assim que a pessoa que nasceu de novo tem um novo pensamento, novo modo de falar, uma nova língua, assim que a pessoa age. Não trai e não difama. O versículo que vocês terão que decorar hoje é esse versículo aqui, ó. Está lá em Zacarias 8:17. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, e não... Aqui ficou contrário para mim. E não queiram, difícil palavra, não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. E Deus, quando Ele odeia algo, Ele toma providências para que isso seja extirpado, para que isso acabe, porque quando Deus odeia, e Deus odeia todos os pecados, porque Ele é santo, mas quando Ele odeia, Ele toma providências para que aquilo cesse. Se você é crente, você tem que temer essas palavras. Você tem que temer o que está escrito na palavra, porque se você não tiver medo do Senhor, se você não temer o Senhor, Ele vai fazer cessar as pessoas que traem, as pessoas que maquinam o mal, as pessoas que difamam. Ele vai fazer isso. Então, se você é crente, tema essas palavras. E se você já fez isso, se você já pecou dessa maneira, traindo ou difamando, se arrependa. Busque perdão no Senhor e busque reparação com o seu irmão, pedindo perdão a ele por tê-lo traído e tê-lo difamado. E assim se acerte, para que Deus não venha com a sua ira, com o seu furor, fazer encerrar esses pecados que Ele tanto detesta e odeia. Tá bom? Decore o versículo, me mandem aí e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.